2 anos depois a gente está de volta. Foram 2 anos sem fazer gravação, na verdade 1 ano e 10 meses. E nesse 1 ano e 10 meses, toda semana alguém me pergunta: e Árvore, você não vai gravar? Não, gente, é porque eu invento tanta coisa que eu preciso colocar os projetos na fila. Mas aqui é um lugar que sempre me chama de volta. Eu, se não me engano, foram 73 pessoas gravadas aqui. E essas 73 ficaram morando em mim. São pessoas que muitas delas eu não conhecia e de repente quando a gente senta aqui, a partir daqui se começa uma história. Eu acredito que aqui a nossa alma se encontra. E essa convidada de hoje que está aqui do meu lado, ela foi uma das mais difíceis de trazer. Eu vou te falar, eu tentei, eu insisti porque eu sou uma mulher muito insistente. Eu dava um tempinho, voltava, mas eu acho que tudo tem seu tempo e precisava de um amadurecimento, inclusive da relação. E acho que chegou num ponto que eu tenho um amor muito grande por ela. Eu não vou me emocionar aqui na árvore, eu vou emocionar sem chorar, tá bom, Valéria Belém? Porque eu já comecei querendo chorar. Mas agora eu vou deixá-la se apresentar e eu não vou fazer uma pergunta, porque antes eu perguntava assim, ó, quem é você? Aí, pensa, é uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu ir para psicanálise, depois eu volto. Essa é a pergunta mais difícil. Então eu comecei a falar assim, se apresente, Valéria Belém. Diga de você. Diga de você. Acho que é menos pesado. Então, eu vou dizer de mim já trazendo alguém, né, na nossa conversa. Vamos ver o que ela vai dizer. Quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí, outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia. Viver para que outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que outros aprendam conosco. Estamos aqui para isso? Ou muito mais. Então, não é sobre isso, né? Mas agora é assim, engraçado que essa foi a segunda coisa que eu coloquei para você, né? Mas eu queria que você contasse da sua história para a gente entrar nisso. Que eu acho essa história simplesmente maravilhosa. Eu queria começar por isso, aliás, sem saber, né? Porque tantas marcações, sabe como é que eu sou de marcar as minhas leituras. E para dizer disso que você falou, né? De trazer pessoas aqui que entram em você e todas as pessoas que escrevem para a gente estão entrando na nossa vida. Quando a gente lê um livro, tem um antes e tem um depois, aquela pessoa faz parte de quem a gente é também. E isso é a maravilha, né, da escrita, da palavra. Porque se eu gritar aqui, minha voz não vai alcançar até a BR, não. Mas se eu escrever alguma coisa, vai para qualquer lugar no mundo. Como também nas redes sociais, isso que você traz, essa possibilidade das pessoas conhecerem quem você conhece pelo recorte do seu olhar, porque o seu olhar é um recorte para o mundo. E você está aqui, né? Nesse grupo da Ciranda das Mulheres Sábias, que é o nome do livro da Clarissa, que diz muito do nosso encontro, inclusive. Né? Que é da ciranda que brinca, que dá as mãos, que abre para outros entrarem, que dança, que fala, que senta, que come. Mas é uma união, né? É dar as mãos, se conectar, a palavra conexão que é maravilhoso. E eu estou fugindo totalmente do nosso roteiro. Do nosso roteiro. Mas sabe o que eu falei? Eu até tenho uma convidada ali que eu queria dizer uma coisa para vocês. As pessoas me pedem, elas ficam ociosas, o que nós vamos falar lá? Aí eu escrevo em sites que eu recebo. Vem de um lugar e eu vou escrevendo. E eu passo para a pessoa. Aí a pessoa fala assim, é mais ou menos isso mesmo que eu estava pensando. Excelente. Só que mal sabem elas que chega aqui, a gente não fala nada que está escrito lá. E eu nem falei quem eu sou, ou por que eu estou, ou
como eu sou, o que eu faço, porque são tantas possibilidades, né, de dizer da gente mesmo, mas o que eu posso dizer é que eu estou aqui por você, pela relação, pela conexão, pelo encontro, pelo amor, pela possibilidade de inspirar, pela possibilidade de trocar, para levar isso para o mundo, para as pessoas serem mais felizes, né? E aí você está falando que você não posso fazer você chorar, e você vai me fazer chorar, né? Pelo Não, jeito. nós não vamos hoje. Porque eu sou uma pessoa que lida com palavras, desde sempre, né? As palavras escritas, as palavras faladas, as palavras cantadas, são palavras que fazem a minha vida ter um sentido. Eu cresci como filha única, né? E desde muito cedo a minha companhia foram os livros. Os livros realmente, os autores, aquelas histórias, desde muito pequena, fizeram parte da minha vida. E a partir daí eu comecei a escrever poesias para mim mesma, né? A gente tinha uma máquina de né? Máquina de datilografar e máquina de escrever e eu fazia ali algumas poesias. Eu até queria ter trazido, mas eu não lembrei de procurar. Eu tenho elas ainda guardadas. E poesia acho que é uma entrada maravilhosa na vida, no mundo da literatura, para qualquer pessoa, né? Gosto muito de pensar que a gente pode fazer oficinas de poesia com as pessoas, em todas as idades, todas as idades. E saem coisas maravilhosas. Por quê? Porque a possibilidade da gente se desvencilhar daquilo que a sociedade, a cultura traz para a gente como regrinhas do bem escrever, do bem dizer. Na poesia vale tudo, pode tudo, basta ser você. Sabe uma coisa, você falou de poesia. E um dos assuntos que a gente pensou em falar era sobre a arte de escrever, que parece que é uma arte que é para poucos, né? E de repente, quando a gente começa a escrever e que a gente monta um grupo de mulheres e de repente a gente se vê escritoras, quando você fala poesia, você me fala que é uma porta de entrada. E para mim, apesar de estar amando escrever, aliás, eu estou me achando escritora, entendeu? Tipo assim, eu estou achando, gente, eu sou fantástica com escrita. Mas é mesmo. Mas assim, e eu não sou escritora, tipo, eu não tenho uma formação, é aquilo que vem de dentro, Por que né? tem que ter formação para ser escritora? Porque a gente acha que é assim, né? Mas aí quando você fala de poesia, logo eu pensei assim, nossa, mas poesia é muito difícil. Entende? Então, assim, mas o que eu gosto quando você conta da sua trajetória? Porque, de fato, você começou como escritora, concorda? Assim, como profissão. Não. Mas aí é muito interessante pensar nisso, né? Porque você está falando de uma coisa que aconteceu comigo. Sim. Então, na minha infância, eu comecei escrevendo poesias e lendo muito, né? Eu tomava banho, se eu estivesse lendo um livro, eu colocava ele dentro de um plástico, encostava ele assim, porque eu tinha que tomar banho lendo o livro. Chegava a esse ponto, almoçar, dependendo do livro eu não conseguia dormir, porque eu precisava saber como é que acabava aquilo. Então, tudo aquilo, né, a minha alegria era juntar o dinheiro do lanche para no sábado ir na livraria comprar livro. E na banca de revistas, e aí é que eu falo das portas de entrada, que podem ser todas. São as revistas em quadrinho, que eu tinha mala de revistas em quadrinho da Turma da Mônica, que era o que eu gostava. Eu sempre gostei de futebol, aí eu comprava a revista Placar toda semana, Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro. Então, não existe essa receita de por onde você começa a ler. Você lê, vai lendo o que gosta e vai descobrindo mais coisas que você gosta. Sim. Como também não existe para a escrita. Você vai escrevendo o que quer e vai elaborando e aquilo vai ganhando potência, né? Como um trem que começa... E daí quando você vê, você está passando por montanhas, passando por lagos, você está numa trajetória criativa intensa, colocando de você ali. Porque a escrita é isso. A escrita é a gente, pelada, né? Então, comecei com as poesias. Depois, no ensino médio, eu tinha uma professora, e isso é muito bacana, porque é importante entender esses suportes e esses apoios que a gente vai recebendo, que vão dizendo para a gente
continua. Esse é o caminho. Né? Aí eu tinha uma professora que ela falava assim, o nome dela, Zélia. Ela falava assim, escreve mais, eu quero saber mais dessa história. Eu comecei a escrever contos. E aí eu falei, gente, eu escrevo bem assim, para a professora falar que quer ler mais, né? E a gente se sente importante, né? Então é importante reconhecer quando a pessoa está se esforçando para colocar aquilo que é dela, né? Só que eu fui fazer comunicação social, jornalismo. E dentro da universidade, na UFG, não cabe, né? Você inventar história com jornalismo não funciona, não combina. Porque o jornalismo ele busca as informações, o jornalista vai lá, quer saber, né, o que aconteceu, onde, quando, como, por quê. E é aquilo que ele vai trazer para os leitores, né? Então eu abandonei a escrita criativa, eu abandonei a imaginação, porque eu estava focada naquilo. E fui trabalhar em jornal, e no jornal eu amei toda a minha experiência como jornalista durante todos os anos que eu trabalhei em jornal. E diante disso, eu fui trabalhar, uma escolha interessante, eu fui ser editora de um caderno infantil. E nesse caderno tinha uma autora que já escrevia uma sessão que chamava Era Uma Vez, que era Augusta Faro. E eu falei, nossa, será que eu começo a escrever aqui também, volto a usar isso que eu tinha na infância, na adolescência? E comecei. E eu ficava pensando, será que vão achar bom? Será que vão achar ruim? Uma colega minha falou assim, se acharem ruim, logo te avisam. E nunca me avisaram. Então eu continuei, fui escrevendo. E a Augusta me convidou para a gente lançar um livro juntas. Né? Vamos lançar um livro juntas e tal. Eu falei, nossa, super topo. E foi assim minha primeira experiência, foi com parceria com uma mulher. Né? Que já começou bonito aí a coisa. Né? E daí eu fui inventando outras histórias e assim, é uma coisa que vai puxando a outra. Quando você se abre para o mundo, porque as pessoas perguntam assim, de onde você tira as ideias? Gente, tudo aqui é ideia. Tudo aqui é ideia. Se você se sensibiliza para o que existe ao seu redor. Né? Porque as pessoas falam, porque é maravilhoso ouvir as pessoas. Né? Tudo isso faz com que a gente deixe fluir na escrita. Hoje eu tenho 34 livros publicados, infantis, né? Porque aí eu busquei uma editora fora, né? Que é a editora IBEP e Nacional, que é um grupo, que a editora nacional foi fundada pelo Monteiro Lobato. Aí você pensa já a minha alegria de escrever na editora fundada por um autor que é referência em literatura infantil. E neste ano, a novidade é que eu estou lançando pela primeira vez um livro para adulto. Já estou furando o roteiro. Não, você não deixa eu falar. Gente, eu tenho um problema sério aqui na árvore. É o seguinte, onde eu sou dentista, por que eu escolhi ser dentista? Freud explica. Eu falo e o paciente pode falar. Aí aqui eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que ficar calada e escutar, entendeu? Então, mas nós não chegamos na psicanálise ainda. Pois é, tá foda. Quando você falou assim, ó, aí eu fui pro jornal, aí eu tinha que, não, foi para a faculdade, para a FG, e lá não cabia escrita criativa na comunicação social. Qualquer coisa você tô pegando o que eu interpretei. E aí eu fiquei pensando se a vida não é sobre isso, né? Que aí você falou assim, que a minha professora me elogiou. E eu falei, uai, para ela me elogiar, então assim, primeiro essa necessidade que a gente tem, como seres sociais, que o outro nos olhe e nos reconheça. E isso nos dá potência. Então essa primeira fase que eu escrevi para você, que a gente precisa delas. Isso é meu olhar numa informalidade. Não sou psicanalista, não tenho formação, mas sou uma curiosa. Então o que eu percebo? Então a gente precisa disso. Só que chega uma hora que aquilo que a gente veio fazer mesmo, aquela essência, fala assim, espera um pouquinho, eu quero sair. Eu preciso sair. Você já fez parte, já chancelaram, você já é ótima, só que agora eu quero você. E aí eu brinquei com você, que eu escrevi que eu achei que você teve uma metanoia junguiana precoce, porque você foi muito nova que você foi para psicanálise, porque geralmente essa fase que eu vi em mim, por exemplo, começou a gritar aos 40 anos de idade. E cada um tem uma data. O que importa é que essa data exista, porque senão a gente vive na angústia. Meu olhar, tá? E aí quando você falou que você fez a faculdade, você fez parte. Agora que eu fiz parte, agora pera um pouquinho, preciso gritar.
Aí eu volto lá no jornal, mas eu acho que a vida vai dando sinais. Aí eu fui para o caderno infantil. Aí de repente agora eu estou indo para o mundo adulto. E eu citei para você aquele livro, O Ego é Seu Inimigo, que fez muito sucesso. Muita gente falou desse livro. E aí eu escutei uma fala assim, não é sobre o ego ser o seu inimigo. Existe uma necessidade para a gente viver e ser aceito e fazer parte de uma tribo como seres sociais. Mas depois que isso aconteceu, o ego foi... Aí eu dou a mão para ele e falo assim, agora vamos juntos brincar de fazer o que realmente me enche. A brincadeira na vida é brincar de ser feliz. Exatamente. Mas eu preciso começar então, Vamos lá. de um começo, que tem aí uma parte Quando você começou que é a ser essencial. feliz? A minha mãe dizia que eu sempre fui feliz, fui uma criança feliz, e é verdade. É interessante que ela falou isso há 10 anos atrás, e eu falei, gente, é verdade, eu sempre fui feliz. E aí eu sinto, e eu digo isso, eu nasci para ser feliz. As minhas escolhas estão aí para favorecer a vida, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Não. Mas de toda forma, eu preciso falar, justamente mencionando a minha mãe, que ela foi a grande fomentadora desse amor pela leitura e pela escrita. Porque minha mãe amava, né? Então não é à toa. Todo domingo tinha jornais lá em casa, a gente morava em Brasília, Correio Brasiliense, ela comprava também jornais de fora, né? Então eu cresci com a minha mãe comprando enciclopédias, eu tinha enciclopédias em casa, eu não precisava ir para a biblioteca fazer trabalho de casa, né? As tarefinhas, eu tinha tudo em casa. Então ela amava aquilo, ela valorizava, ela encapava os livros, para os livros não estragarem, encapava todos, até as enciclopédias, né? Fazia dedicatória em cada um dos livros, quando ela comprava para mim, né? Então esse amor, né, pelo conhecimento, pela leitura, é algo que ela trouxe para mim. É aquela ideia, né, da gente olhar para o outro, o que aquele outro quer que eu seja para que ele me ame. A minha mãe queria que eu fosse uma mulher que gostasse da leitura, da escrita, e esse é um presente para ela e para mim. Uhum. Porque a gente pode achar, e né, tem um caso no meu livro que eu conto justamente disso, de uma mulher que a mãe insistia para que ela tocasse piano, e ela se tornou uma pianista, mas aí ela ficava reclamando, porque minha mãe me obrigava, porque não sei o quê. E aí um dia, tirando essa birra da mãe, ela percebeu, gente, mas eu gosto do aplauso, eu gosto de sentar lá. E então é importante a gente conseguir ver o que é da gente. Vão ter coisas que vêm, né, nesse primeiro lugar, que é a família, e é importante, porque senão a gente não vive. O bebê nasce, se ele não for cuidado, ele morre. Uhum. Então a gente tem que encantar o outro desde sempre, né, para existir no mundo. Mas é importante depois, quando a gente cresce, né, a gente saber que não vai ter que carregar tudo aquilo, ir além disso, fazer outras escolhas. Eu, por exemplo, na minha forma de existir no mundo, uma coisa que minha mãe queria muito era que eu fosse funcionária pública. Ela queria que eu fizesse concurso e fosse... Porque ela era funcionária pública federal, meu pai também era funcionário público. Então ela tinha aquilo como uma garantia, era uma preocupação dela. E eu nunca quis. Então eu ir contra isso, para ela foi difícil. E depois, ela já no fim da vida, ela virou para mim um dia e falou assim, você fez certo, você não ia ser feliz. Olha que maravilha, mas não foi fácil. Não, né? nem para você romper, nem para ela aceitar. Para ela aceitar. E aí eu queria falar de uma coisa corajosa que você fez, né? Que eu acho que está muito... Tem mais pessoas aparecendo fazendo isso, porque igual você leu no livro, um exemplo e o outro quer fazer, que é a coragem de fazer uma transição de carreira aos 28 anos de idade. Não, tô mais doida. de 40. Por que eu pus o 28 na cabeça? Não sei. Acho que você comentou alguma coisa de uma mudança dentro do jornal com 28. É porque eu fiquei 28 anos no jornal. Ah, então desculpa, eu errei. Não, 28 inclusive é uma idade muito cedo, né? Não, é isso que eu pensei. Por isso que eu brinquei dos negócios dessa metanoia junguiana Não, precoce. foi depois dos 40. É, os 40 são uma coisa bem danada, né? Olha, eu posso te dizer que um dia, quando eu estava lá nos 40, eu pensei assim, gente, eu estou na melhor fase da minha vida. Eu estou
psicicamente no melhor lugar possível. Mas quando aconteceu essa mudança da jornalista... Eu fiz muitas mudanças. Não é jornalista que fala? Eu mudei tudo na minha vida. Conta. O que Eu você quer mudei contar? tudo. Não, eu mudei tudo. Saí do jornal, né, fui para psicanálise, mergulhei assim, toquei o fundo para poder... uma paixão retomada, que na adolescência eu tive essa dúvida entre fazer comunicação social e fazer psicologia na época. Mas na época a psicologia é coisa de doido. Mas isso não me tocava, Não até era porque, isso? não, eu vivi uma situação familiar complicada com os meus pais, eles se separaram também, e eu sozinha fui procurar uma psicóloga por minha conta naquela época, quando eu tinha 17 anos, O que e que não é comum. o que realmente era algo esquisito. Totalmente. Tanto é que quando meu pai descobriu, ele falou para minha mãe que aquela situação estava me deixando doida. Mas né? tipo isso. Ainda existem pessoas que falam assim, tem que ir no psiquiatra. Fala baixinho. Naquela época, psicólogo, coisa de doido. Você sabe que isso realmente sofreu grandes mudanças nos últimos anos? Não, tudo bem, mas você concorda que... Ainda existe, mas hoje tem um movimento contrário. E eu fico pensando assim, eu lembro que uma vez uma amiga estava me falando sobre Cooper. Eu lembro quando eu era adolescente que começou essa ideia de fazer caminhada e corrida Na rua. Na rua. Por quê? Isso era muito esquisito, vamos Muito. convenhamos. Minha mãe e meu pai faziam isso, era esquisito. Era muito esquisito, porque para que a gente anda? Para ir de um lugar para outro. Ficar correndo no mesmo lugar? Agora você ficar dando volta no parque, ficar dando volta numa quadra, Vai pro psiquiatra. é estranho. Hoje é estranho. Não. Hoje todo mundo Hoje fala, é estranho vai você não fazer. Exatamente. Exatamente, não é? Então, a mesma coisa, eu penso assim, que chegou um momento, e principalmente a pandemia acelerou isso, porque já estava encaminhado isso. Mas a pandemia, ela trouxe uma urgência de se pensar na saúde mental, no cuidado com as emoções, com as dificuldades. Porque existiam e existem muitos tampões para as nossas questões emocionais, né? O trabalho, né? A família, as festas, as distrações, a bebida, tantas coisas, né? Para onde você pode ir e deixar aquilo na Depois caixinha. eu olho. E na pandemia, o fato das pessoas estarem intensamente consigo mesmas e intensamente com os outros da família, porque é um lugar muito importante, justamente porque para a gente ir além, a gente tem que romper, dizer não, cria desencontro, coisa que a gente não quer nem saber que existe, porque a gente quer só pensar que tem encontro, né? Então tudo isso fez acelerar esse desejo por se cuidar também nesse lugar do corpo psíquico. Porque nós somos dois corpos, o físico e o psíquico, que estão interligados. E eu costumo dizer assim, que o corpo, ele traz as notícias, né, que são os sintomas do psiquismo, e ele vem assim, primeiro ele fala assim, oi, tudo bem aí? Parece que não tá legal. Aí depois fala, oi, tudo bem aí? Parece que não tá legal. Oi, tudo bem aí? Parece que não tá. Aí ele já vai berrar, vai pegar um megafone, ele te joga no chão. Então, assim, quanto antes a gente ouvir, se for no sussurro, melhor. Melhor. O que eu acho bacana é assim, eu não larguei. A escritora continua em você. Não, tudo, entendeu? Tudo continua Tudo. na gente. E aí, nós somos só que aí junções de experiências, né? E aí, psicanalista. Totalmente psicanalista. E psicanalista inventa um grupo de mulheres que escrevem. Quer dizer, elas não escrevem. Na verdade, elas não sabiam que escreviam e de repente elas escrevem. De repente não elas existe o de repente, não. Não foi de repente? Não. Mas é porque a gente As percebe de falam, repente. As pessoas falam muito isso, mas aí do nada. Não foi do nada. Mas é porque a gente percebe do Por nada. exemplo, como é que... Eu estou acabando de te contar, né? Que a minha escrita começou a partir da visão que eu tinha dessa minha mãe, amante dos livros, da cultura, do teatro, do cinema, né? Então, essa constituição subjetiva que a gente tem, a gente não percebe. É por isso que a gente fala assim, do nada eu fui fazer jornalismo. Quem mostra ela pra gente? Não é verdade. E quem mostra ela pra gente? É a terapia? É a análise? Essa é, primeiro, ser curioso sobre si mesmo. A gente ficar desconfiado da gente.
Gente, por que eu estou fazendo isso desse jeito? Quando é que eu cheguei aqui? Entende? Porque essas coisas realmente têm um percurso que a gente não percebe. Porque é como assim, você percebeu você ficar adulta? Não. Inclusive, meu texto que eu estava escrevendo agora, eu não finalizei, mas foi justamente quando você fala assim, tudo a gente tem ideia, foi desse porquê. Porque quem pergunta por quê demais? Criança, mas eu também pergunto. Não, mas olha como é que eu pensei nisso, assim. Continuo perguntando. Criança, aí você, por quê? Aí eu escrevi um texto que, assim, eu tenho recordações muito interessantes de antes da aula, todos os dias tinha um quadro negro num lugarzinho lá da minha casa. Eu ia para lá e brincava de ser professora. Isso me veio esses dias. Eu fazia isso todos os dias de ir para aula, minha mãe me gritava, tá na hora, eu ia. Eu ia lá sozinha, tinha giz e tudo. Eu falei, por quê? Aí nisso surgiu a ideia desse texto, que eu pensei assim, essa criança, que hoje eu gosto da fala, eu gosto da comunicação, eu gosto principalmente quando eu falo e ninguém mais fala, só eu que falo. Eu faria uma entrevista comigo mesma, que já fiz isso. Eu já fiz isso, uma montagem, você pode ir, mas tudo bem. Voltamos. Mas você faz entrevista com você mesmo o tempo todo, agora você acorda. Aí eu falei assim, gente, eu escrevi um texto pensando nisso. Essa criança, eu falei assim, ó, você ficou guardadinha por um tempo, porque eu precisava de fazer parte. E aí, na adolescência, você me passa vergonha. Depois, o texto vai ficar bem engraçado. Não vou dar spoiler aqui, porque ele vai ficar um texto fantástico, igual todos eu estou achando que estão sendo. Mas, de repente, agora você está livre. Pode voltar. Pergunta por quê, conversa na árvore. E aí, aquela fala do Oswaldo Montenegro que você mandou, que eu andei. Você está cantando mal? Não tem problema, canta, pinta mal, mas faça alguma coisa que te deixa feliz, que te deixa livre. Que o olhar do outro já foi importante, mas já tá tudo bem. O olhar do outro sempre vai ser importante. Não é que não seja, mas é importante a gente entender que o outro, na maioria das vezes, ele está na história dele. Então, se alguém olha para mim e fala assim, por exemplo, sei lá, por que ela usa cabelo curto? Né? Porque cabelo comprido é mais bonito. Na história dessa pessoa tem uma explicação de por que o cabelo comprido é mais bonito. Então, se essa pessoa chegar para mim e falar assim, tá bonito esse cabelo seu, não. Né? Eu posso olhar e falar assim, por que será que gosta de cabelo comprido? Quem é que na sua vida tem esse cabelo? A minha mãe tinha um cabelo comprido e eu gostava de dormir pegando, fazendo cachinho no cabelo dela. Então, você entende se estou inventando uma história? Não, tudo bem, mas então, você concorda que se o adolescente escuta isso, capaz que ele vai para o quarto e se fecha? Mas aí é por isso que é importante entender. Sim, né? Mas aí... Desde muito cedo. Primeiro, não tem idade para a gente começar a ser curioso sobre si mesmo. Padrões, assim, Sim. que a gente não está tão fortalecido, a maturidade, os 40... Mas é por isso que a gente precisa do suporte. Isso. Os suportes são o quê? São as cirandas que a gente faz na vida. Isso. Né? Então você perguntou sobre isso. Vamos voltar na nossa escrita. Ciranda. Vamos Como voltar surgiu? na ciranda. Então, eu já atendi, né, como psicanalista e eu participo ainda, né, de um grupo de estudos, que é um grupo de psicanálise para o século XXI. E nesse grupo a gente está participando e está sempre falando, né? Quem tem o que dizer está sempre dizendo. Até porque na psicanálise existe aí... a psicanálise ela não é feita na solidão, né? Vamos pensar que o Freud ele sempre tinha correspondência, o grupo dele, né? A psicanálise é feita dessas trocas também. E aí uma das pessoas que participavam desse grupo e que sabia que eu era psicanalista e escritora, falou com a psicanalista dela que queria se aproximar de mim para poder começar a escrever sobre as elaborações do que estava vivendo naquele momento e que a psicanálise ajudava, né, a pensar e a trazer, né, nos pensamentos. E ela me procurou e eu falei, tudo bem, topo. Né? Como diz o Jorge Forbes, psicanalista, ele fala assim, a gente chuta a bola e corre atrás. Tipo isso. Né? Então, tenho chutado. Então a gente vai chutando a bola e correndo atrás. E eu falei assim, mas até porque leitura está na minha... A única coisa que eu tive que fazer é ir na biblioteca da minha casa e começar a olhar os meus livros. Por quê? Aí foi uma coisa interessante, porque nós fomos inventando juntas, né? E o nome dela é Teca Libório. É aquela que está ali É assistindo aquela que a gente? Está ali. Linda!
Essa é né, a que me desafiou. E eu pensei desde o início, né, é uma pessoa que quer escrever, que deseja falar de si, é interessante que ela também veja outras pessoas que já fizeram isso, Sim. de várias maneiras, com várias linguagens. E eu fui levando para ela, então ela trazia os textos dela, a gente trabalhava os pensamentos que estavam inseridos ali. A maior questão nesses textos é a forma? Não. É o que é que eu estou trazendo que diz de mim. Vamos falar sobre isso. Vamos... E a psicanálise entra ali também. Sim, sim. E eu levo também alguns autores, né, tantos, eu vou escolhendo os estrados, ela também, né, trazendo algumas leituras, e foram surgindo textos, né, que aí ela falou assim, eu quero compartilhar meus textos. Eu falei, melhor ainda, porque aí, entende? Porque o nome do livro que eu estou lançando com a Luciane Godoy, Agora chama Felicidade Não É Para Covardes. É para os covardes. Então, justamente, então assim, ser corajoso não é uma coragem do senso comum. É uma coragem de voar. É uma coragem de ser quem se é com os tropeços que a gente dá, com as dificuldades que a gente tem, né? Então a Teca foi escrevendo, começou a compartilhar os textos dela lindamente, que teve retornos de pessoas para ela, porque o bom é isso, né? Porque aí você coloca mais gente na ciranda, né? Sim. E a partir daí, outras pessoas foram me procurando para saber disso, né? Então, se formou ali, não era um grupo, eram pessoas que... Isoladas. Isoladas, Cada um na sua. sessões, encontros, nisso que a gente passou a chamar de psi-escrita, a gente fazia isso online, porque é a forma que eu tenho para a gente compartilhar texto Sim, sim. e tudo mais, né? E daí, quando eu vi que já tinham várias pessoas, né, nesse processo, e eu pensei assim, falei com a Teca, né? Falei, né, Teca? A Teca está ali. De olho, concordando. Eu falei com a Teca, eu falei, Teca, eu estou aqui pensando em fazer um encontro nessas pessoas, para elas se conhecerem, porque elas têm isso que faz conexão. A gente só precisa ter um ponto. A gente não precisa estar colado nem deve, porque a colagem não funciona, né? Então a gente vai encontrar esses pontos de conexão e está tudo certo. Aí você tem aquele grupo que gosta de ler, você tem aquele grupo que gosta do café, você tem aquele grupo que vai falar de filho, não é? Sim. E é uma maravilha isso, né? Deixa eu só fazer um parênteses, o que eu acho mais bonito desse grupo, eu faço parte desse grupo, e inclusive um dos textos da Tequinha, eu vou falar na terceira entrevista, que é sobre as mudanças estéticas que a gente faz e que às vezes a gente não se reconhece, mas vamos lá, então a Tequinha inspira a gente demais. Mas o mais interessante desse grupo, que eu acho é assim, que eu comentei isso com você, a gente se junta, não tem data, tipo assim, a cada um pouco mais que um mês a gente se junta. Não, vamos fazer um parênteses nisso. Faça. De início, a minha intenção era assim, a gente vai se ver uma vez por ano. Sério? Era, 2 no máximo, era. Só que... É tão bom. Gente, o amor cresceu tanto. Não. É um negócio assim, de uma intensidade que gera um desejo que aconteça de novo. Eu tô arrepiando aqui, né? Você sabe que eu tenho aquele negócio, né? Eu sei aquele negócio, sei. Eu arrepio. Ela arrepia. Quando a coisa é muito boa, eu arrepio. E aí criei esse grupo também no WhatsApp. E aí nossa, quando é que vai ser de novo? Como é que vai ser de novo? E como é que funciona? É o sarau psi, né? O psi sarau, que cada uma leva uma escrita, um texto, alguma coisa para compartilhar, e isso foi se tornando um lugar de existir com tanta intensidade e tão, né, nuas. Sim. Que a gente já está pensando até em fazer um livro. Não, peraí, deixa eu voltar. Gente, lá no consultório dela, ela me escuta mais, aquela não está me escutando. Mas aqui nós trocamos. Não estou entendendo, assim, não estou entendendo, assim não vai dar. O que eu quero dizer? Que a gente volta, a gente resgata umas coisas que é aquele negócio de cada um leva um pouquinho. Leva um lanchinho. Um lanchinho, uma bebida, e de repente vira como assim? Esse tanto de comida que sobrou? Nossa. E eu acho que isso tem tudo a ver, né? Que a gente compartilha as ideias, que é um pouquinho, e de repente vira... Muito. E aí eu queria falar do processo, que às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas eu vou chegar lá e escrever...
Como você, eu sou a Leninha. Falei, gente, aí a gente começa. Leva um trecho de alguma coisa que você gostou. Não precisa levar um texto Não, seu. pode ser uma E vai sentindo. música, uma coisa que você leu em algum Uma lugar, uma frase. anotação. Não tem. É justamente, é como eu falei da poesia. Você está achando que poesia é difícil? Não é. Nós vamos fazer a oficina de poesia, tá? Mas peraí, vamos voltar para o nosso encontro? Vamos. Que aí que eu acho. Aí a gente senta numa roda e a gente tira a roupa. Porque ali aparecem intimidades que pouca gente nos conhece. Uhum. E o que eu acho melhor é que a gente vai embora e às vezes eu passo o tempo do próximo encontro, você vê a maioria delas. Eu ainda sou mais amiga, encontro mais com 3 ou 4, mas a maioria eu não vejo. E aí a gente não cola. A gente vai lá na profundidade, vai embora para casa e a gente às vezes nem não se encontra. Então é uma nova relação e é linda. E aí nascem textos maravilhosos que se eternizam. Então, o livro, eu já vou fazer uma promessa aqui, que é para ser lançado dia 31 de outubro, Happy Birthday, porque é o meu aniversário de 48 anos. Não tem conversa. Isso eu não garanto. Está garantido. Viu, Olha Tequinha? isso. Não tem conversa. Agora, antes disso, temos a felicidade que não é para os covardes. É, a felicidade não é para covardes. Também foi um ato de coragem, né? Porque eu estou com essa editora, né? Que é a Nacional IBEP, desde o início do século aqui, né? Nosso novo século. Mas com livros infantis. E eu venho escrevendo crônicas, psis, desde o início da minha formação em psicanálise. E sempre com a Luciene, que é minha supervisora, né, que é minha analista, a gente fazendo essas trocas, porque ela também já escrevia no jornal. Aliás, eu conheci a Luciene porque ela foi escrever no jornal e eu fiquei responsável por trabalhar com os textos dela, né, na coluna, durante o início. E aí a gente começou a escrever na revista Zelo, né? Eu falei com as meninas da revista Zelo, elas toparam ter uma coluna de psi lá. Eu não sabia. Toda edição tem um texto nosso. Não sabia. E eu e a Luciene começamos a escrever, né, para a revista e escrevendo para jornal. E aí, por quê? Porque nem todo mundo faz análise. Mas a gente sabe de tanta coisa tão básica, que é tão importante, que ali viram chaves tão relevantes na vida, que a gente acredita nisso, né? De compartilhar esse conhecimento de uma forma que que qualquer um entenda, seja acessível. E a gente já tinha muitos textos, aí eu falei, mandei uma mensagem para a Luciene, separa uns textos seus, que eu vou separar uns textos meus, eu vou montar um livro no Word e vou mandar para a editora e ver o que é que eles acham de publicar um livro com textos nossos. Olha, foi tão rápido, logo eles mandaram um contrato para a gente assinar. Nesse aspecto foi rápido, mas editora não é rápida, porque eles têm planejamento anual. Sim. Então, foi no fim do ano retrasado, aí o ano passado eles já tinham planejamento do ano, não saiu. E eles já me avisaram que nesse ano estaria aí para o primeiro semestre. Uhum. E realmente nós estamos na reta final. Deve já entrar na Amazon, na pré-venda, né, esse livro. E é importante entender que é um livro, a gente até escreve lá no começo, é um livro com textos de 2 psicanalistas que acreditam que a gente pode viver melhor. Né? Porque as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho problema, está tudo bem para mim. Está tudo bem, pode ficar melhor. Olha que beleza. Mas é interessante porque as pessoas vão para a clínica, para a análise, com um motivo. Geralmente tem um motivozinho ali naquele momento. O motivo que elas ficam não é esse. É porque aí vem tantas outras coisas, né? Transbordam. E como é bom, né? Que venha. Que venha. Então esse livro é um livro para acender um fósforo, para queimar, assim, para dar luz, né? São textos curtos, falando de temas bem assim, nós estamos falando de tudo sem medo mesmo, né? É para mexer com as pessoas. E aí, a ideia é que, antes de dormir, em vez de tomar um remédio para dormir, Leia um texto. leia um texto. Em vez de olhar o Instagram para dormir, leia um texto.
Um por dia. Um por dia. Mas aí eu vou falar, que eu ia te perguntar uma das coisas que eu coloquei assim, como se tornar escritor, né? E aí como aconteceu comigo? Que eu não sou escritora, assim, não foi por formação como você foi para Não, sua mas formação. eu não tenho formação de escritora. Não, mas você tem isso tudo aí que você fez. Assim, a sua formação começou lá na menina que lia debaixo do chuveiro. É. Então, para mim, em primeiro lugar, para sair precisa entrar. Então, o conhecimento precisa entrar. E a gente começa a ler. E eu tinha uma mania assim, o que eu comecei eu tenho que terminar. Não, não tenho. Eu comecei um livro, o que eu mais ganho é livro. Se eu não conectou, deixa eu falar, não tem que terminar, porque eu tinha que fechar o último. Não, não tenho mais. Deixo, guardo ou dou para alguém, porque a gente se conecta cada um de uma forma. E eu te passei aquele livro do... Você conseguiu ler? Do Robert Fisher, do Cavaleiro Preso na Armadura? Ele já chegou, eu ainda não li. Ai, ele é tão lindo, mas enfim. Tá lá, tá na pilha. Aquele livro eu deitei ali embaixo daquela árvore ali embaixo, eu li ele numa tarde, porque ele é uma fábula super gostosa e extremamente profunda. Bom, mas vamos lá. Eu comecei lendo. E fui vendo que eu tinha facilidade de ler, mas eu tenho que ler mais que uma vez. Eu tenho que marcar e voltar. Eu tenho uma sensação que eu esqueço, mas eu marco e volto. E aí eu comecei a escrever sobre mim, como se fosse um diário. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E aí eu não gostava de ler, eu jogava fora. Era um trem que eu vomitava. E hoje, de repente, eu tô amando meus textos. Tá vendo de repente? Eu tô assim, gente, eu preciso chegar em casa porque eu preciso escrever aquele texto que me veio. E aí, tantas ideias, eu até me propus a escrever um texto por semana, tirei meu perfeccionismo, assim, não, mas não tem. Porque texto não acaba, né? Se você lê, porque hoje você é uma, amanhã você já é outra. E aquela a Leninha de 2 anos atrás que estava aqui na árvore, é outra totalmente diferente hoje. E que bom, porque esse é meu propósito. Eu quero ser nova, até não gosto, acho muito entediante ser a mesma pessoa. Então preciso mudar. Tem um autor, um filósofo, que ele fala assim, que a gente fica velho quando para de perguntar. Né? Então, porque, qual é a ideia? Né? Quem tem certezas demais, socorro, corre. Bom é ter dúvida. Só que, século passado, né? A forma de existir no mundo era sempre a partir do eu sei, das certezas. O que é uma prisão horrível, né? Porque se a pessoa falasse assim, eu não gosto de pamonha, ia ter que morrer sem comer pamonha, porque eu falei um dia que eu não gosto de pamonha, então se eu comer pamonha, eu sou uma pessoa que não tem palavra, eu sou uma pessoa volúvel, não sou uma pessoa confiável, né? Então eu estou falando disso porque é uma coisa muito boba, mas vale para qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa que você falar, você estava preso naquilo, né? Então, era o não saber, quando o analisante chega e fala assim, estou perdido, eu falo, que maravilha, delícia. Gente. Vamos achar. Adorei. Pessoas perdidas, elas têm um desejo de algo que não sabe o que é. E o não saber é favorável. Quando a pessoa chega, não, fulano fez isso comigo, eu sou assim, e ararará, e aí primeiro começa por uma desconstrução disso tudo. Para poder, é o que você fez com você mesma, né? Peraí, não. É interessante, uma vez eu estava atendendo uma analisante e ela falou assim, falando da relação muito difícil com a mãe, né? E aí eu falei, mas você pode ter raiva da sua mãe. Como? Aí ela, pode? Tipo assim, estou autorizada? Pode? Eu falei assim, pode. Na verdade, todo mundo tem, né? Amor e raiva por todo mundo que a gente gosta, até de filho. Conversa é essa, né? Tá querendo enganar quem, né? Os pais também, sim, pela gente, sim. Né? A gente agrada e desagrada, e tá tudo certo aí, né? O complicado é você querer ficar sempre parecendo que é fixo em alguma coisa. Aí tá estranho. Nossa, não, aí dói, né? Agora aí deixa gasta eu te contar. Energia. Queria te dizer que deve ter uns 50 minutos que nós estamos falando, hein, Saul? Tem? Não! Tá vendo? Você tá achando que nós estamos falando Você demais? Você viu que a gente acha que era demais? Aham, você que pensa. E olha o tanto de livro aqui. Olha, esse livro foi um dos 3 que eu lancei por último. Chama A Janela de Olhar o Mundo. Esse livro é a sua cara, Leninha. Sério? Por quê? Por que eu falo aqui? A gente olha para o mundo pelos recortes do que a gente tem dentro da gente.
A nossa janela de olhar o mundo são os nossos olhos, está vendo ele aqui? Né? Então, o nosso olhar, o nosso ambiente psíquico, ele influencia as células do nosso corpo, ele influencia tudo que a gente vê. A gente pode olhar e falar, né, como eu falei, nossa, a pessoa, eu tô com cabelo feio, esse cabelo tá feio. Ou eu posso falar assim, nossa, tem alguma coisa na história dessa pessoa que faz ela gostar de cabelo comprido. Você entende? Então, assim, essa janela é muito importante a gente prestar atenção nela, né? E você traz aqui uma janela, né? Além do, o seu olhar está nessa árvore, o seu olhar está nesse trabalho que você faz lindamente. Então, esse livro é seu, porque ele é você, Que fofinho. né? É você mostrando para o mundo a sua janela. E Eu a gente amei. pode trocar de janela também, tá? Tá bom. A sua janela é linda, eu aceito olhar da sua janela. Inclusive com o olhar da Adriana Mendonça, né? É. Que é uma artista A fenomenal. Adriana Mendonça precisa ser citada. Precisa. Eu asmei. Eu não gostei, eu asmei. Eu lerei. Agora, eu queria fazer uma última pergunta que você ia fugir dela, mas você não vai. Meu Deus. Do livro do Fahrenheit 451. Você lembra? Nossa, olha, a única pergunta que eu falei, essa é impossível. Mas eu vou te Como é que pode um apertar. negócio desse? Mas eu vou deixar você mudar. Porque no Fahrenheit, para quem não conhece, proibido ter livros. O conhecimento é proibido, ele é perigoso. Porque ele liberta. E a gente precisa de gente presa para a gente mandar. E o século XXI é de liberdade, né? Autorresponsabilidade. E aí é difícil prender as pessoas. O livro pergunta assim, ó. A pergunta era assim: se for para queimar todos, você só pode escolher um. Qual livro você escolheria? Mas eu vou fazer diferente, porque eu sei que onde você vai, você leva 15 livros. Eu não vou fazer isso com você, que é uma sacanagem. Eu vou fazer também diferente. Faz de conta que a árvore é um portal que, a hora que você vai entrar aqui, o segurança ali, Saulo, no caso, fala assim: deixa eu te falar, você só pode trazer uma coisa aqui para dentro. O resto você vai ter que deixar lá no mundo. O que você traz para dentro da árvore? Ai. Repete. Achei confuso. Aqui é um lugar que você só pode trazer uma coisa. Uma Árvore. coisa, um objeto. O que você quiser. O que você quiser. Você está querendo. É aquela história de levar para a ilha e levar só uma coisa na ilha? Tipo isso. O que você traz? Pode ser o que você quiser. Nossa, gente, isso é impossível. Eu achei que eu tivesse facilitado. Não, sabe o que eu traria? Uma pessoa. Uma pessoa. Porque a gente com alguém próximo, alguém junto, alguém fazendo, alguém amando, a gente é capaz de tudo e mais Tudo. alguma coisa. É. Você poderia ter trazido um grupo de pessoas. Um grupo. Já tá Mas lá. foi lindo, você arrasou. Combinado, combinado. E não foi combinado. Mas não é isso? Sim. É isso. Porque é o que é mais importante. O resto tudo a gente deixa. Então, agora eu queria te agradecer. A gente pega as folhinhas de bananeira, faz uma roupinha. Tudo a gente dá jeito. Ou anda pelado. Ou anda pelado. Gostou, né? Mas vamos falar o nome do livro que a gente está querendo lançar? Gente, tem nome? Já tem nome. Nosso livro que vai ser lançado dia 31 de outubro. Estão todos convidados. Aos meus 48 anos, será? A Escrita Nua. Histórias não contadas de mulheres no século passado. Que, inclusive, elas são corajosas. Muito corajosas. Porque não é fácil. Porque quem Não. aparece pode ganhar aplauso ou vaia. E a gente não tá nem aí. Porque quando a gente inspira alguém que se conectou. E é isso que vale. O que ficou, ficou. Meninas, vocês viram, né? A festa já está pronta. E aí, foi bom porque eu já estava quase querendo me emocionar e eu queria dizer que foi muito difícil de trazer, mas eu não gosto de coisa fácil. Então, é ótimo isso, eu adoro. Gente fácil, eu não vejo graça. Eu sou uma escorpiana. Então, eu queria te agradecer, porque você é uma mulher que você sabe que cuida de muitas áreas da minha vida. Você cuida dos meus amores. E é muito bom ter gente de confiança que dá a mão, né? E que ajuda na caminhada, porque ela não é sozinha. A gente tem que transitar entre o estar bem, sozinho, a solitude, mas ter grupos. E você é uma mão carinhosa, amorosa, analisada, escritora, e você coloca a gente no colo.
com as suas palavras, com a sua escrita, com o seu amor. Obrigada. Ai, que linda! Ai, gente, olha como ela é caprichosa. Gostou? Né? Eu fico pensando aqui que a gente tem eu fui em Minas ano passado com a Teca, inclusive para um evento de psicanálise, e compramos uns lápis lá, né? Um dos lápis estava escrito assim, que eu amo o mineirês, né? É junto dos bons que nós fica melhor. Exatamente. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente estar com pessoas que trazem o que a gente tem de melhor é impagável, né? E você faz isso, você traz o que a gente tem de melhor. A árvore. Tá bom? Foi lindo. Amei meu buquê. Amor, Coisa mais linda. amor. Já até sei onde eu vou pôr.